aí, vamos agora brincar de adultos? Agora a parte de cozinhar. O que nós vamos fazer, chefe? Então hoje eu preparei o bife satê, Sim. que a gente usa a técnica de velveting. Então é como se você deixar a carne um pouco aveludada. Tanto que ela muda um pouco a textura, mas o sabor não influencia, então ela continua a mesma carne, a mesma coisa, ela só fica um pouquinho mais vermelha e um pouquinho aveludada, como se fosse um tecidinho assim. Então eu já tinha deixado algumas, mas ela fica bem A lisinha. carne ideal? Você pode usar a carne que você quiser, justamente porque com esse processo, essa marinada, ela vai ajudar a carne a ficar mais macia, mais tender. Né? Então pode ser um contrafilé? Pode ser contrafilé, pode ser bits de carne. Então se você limpa uma peça grande e sobra algumas rebarbinhas, você pode fazer essa marinada, essa técnica nela. Legal. Que dela vai ficar um pouco mais macia. Ok. É como se fosse assim, a técnica chinesa rápida de você preparar o churrasquinho chinês, um wok, um salteado, mas sem ter que comprar um amaciador de carne, sem colocar aginomoto, sem colocar nada, só o bicarbonato, que é o segredo. Ah, ele já contou o segredo. Já contei. E eu tô aqui pensando, mas como que ele deixou ficar com esse toque macio e aveludado? A gente vai saber agora no passo a passo. Que eu preparei, então tem o acompanhamento, que você pode escolher o que você quiser, e tem a carne. Então eu mostro a carne antes, que você vê a diferença de cor também, né? Justamente por conta desse velvet. Esse é um filé mignon. É um mignon. Você pode só fazer o filezinho dele. Você corta fininho, né? Então, você pode cortar um pouquinho mais grosso, fininho, você pode abrir com a faca. Você pode pegar um martelo em casa e abrir como se você fosse abrir um bife, que não vai ter problema. Mas, se você quiser abrir na mão ou na faca assim, Ok. a única coisa é que você vai pegar o bicarbonato, vai colocar dos dois lados. Que interessante. Nunca ouvi falar disso, gente. Então, muitos restaurantes chineses usam. E você consegue fazer outras técnicas de velveting também, com clara de ovo e bicarbonato, o amido de milho, né? Cornstarch. Você Sim. pode fazer com várias. Que você tem tanto a water velveting quanto a velveting normal. Só o aveludado ou o aveludado aguado. O aguado você vai fazer uma marinada, então ela vai ficar imersa. Entendi. Esse daqui é simplesmente seco, então o bicarbonato vai entrar em contato. Você corta quando você quiser. Você pode colocar num prato, num bowl, deixar empilhadinho se você quiser. Geladeira, 30 minutos, 40 minutos e deixa ela agir. Ela agindo, você consegue fazer as outras coisas. Então você não vai ter muito problema, porque você consegue nessa receita fazer todos os tempos. Então essa daqui eu já tinha preparado. Então essa já está. Porque depois você pega a que você estava fazendo o velvet, você deixa na geladeira. Quando você tirar, você lava ela. Então você passa em água, lava, Por tira isso todo o que lá bicarbonato. ficou branquinho e aqui tá com a Sim. cor da carne. Então ela vai realçar, deixar ela macia. Lavou, seca, não tem problema, que depois você vai usar no seu preparo. Ok. O resto da receita é super simples. Eu trouxe o bifum, que você gosta bastante, que é a massa de arroz. E você pode escolher o que você quiser. Então assim, você tem em casa, você tem qualquer legume que você queira usar ou sobrou de alguma coisa. Eu sempre falo pra você, usa as pontas, faz um caldo, deixa ela marinando, Você sempre porque dá essa traz mais dica, sabor. né? Então se você pegar cenoura, cebola, tudo que você tiver para fazer o caldo, a gente usa esse daqui, que é um zester. Ah, eu nunca consigo lembrar o nome disso. É um zester, Zester. facinho. Se você quiser deixar um pouco mais, como se fosse um pappardelle, você pode usar o seu descascador. Se você quiser fazer, não tiver o zester, você pode usar o descascador e daí você corta na faca. Então assim, são algumas dicas. Você sempre vai tirar a ponta, caldo, Vai pra lá. e aí você vai fazendo. Ponta, abobrinha, caldo. Se você pegar o comprimento, você escolhe. Eu sempre falo para eu pegar uma mais gordinha, tanto a cenoura quanto a abobrinha, o que você for usar, porque você pega do começo ao fim. E ela vai sair O macarrãozinho. o pappardelle. Pappardelle. Na verdade, o pappardelle é esse daqui. Sai o macarrãozinho e se você quiser o pappardelle, você faz esse.
Se você não tiver os extras e quiser fazer com o parpadelle, você passa esse e corta. Como se fosse muito simples, né? Você não tem um cutelo para poder fazer isso, mas se a sua faca for boa, aí sim você consegue. Não, é super fácil, super simples. Dá pra você treinar em casa, pelo menos você brinca, aprende a cortar. Então eu faço. O dedo não vale, viu, gente? Não, o dedo não. Quando você estiver passando, começou a sangrar, você para. Parou. Mas é super simples, então você pode usar em todos, desde que sejam rígidos. Você pode fazer com abóbora, você pode fazer com abobrinha, você pode fazer com... A cebola não, porque você faz na faca, fica mais fácil, porque ela já tem um desenho diferente. Mas qualquer leguminosa que você tenha comprido, você pode fazer tanto o parpadelle, quanto o linguinezinho de legumes, que vai dar na mesma. Eu faço porque, assim, eu uso abobrinha, cenoura e bifum porque eles dão a coloração, então eu gosto de prato colorido. E a nutrição também, né? E super saudável, super leve, sem glúten, sem lactose, sem nada. Mas, um dos segredos nesses pratos, quando você faz um prato bem leve, você, como eu, não gosta de muito sal. Então, assim, já que tem shoyu na receita, não precisa colocar sal. Porque o shoyu... O shoyu já tem bastante sódio, já tem salgado. Se você usar um shoyu com menos sódio, você pode temperar a carne com sal. Porque no molho eu juro que não precisa. Mas em casa vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem. Ah, mas é legal quando a gente aprende com o chefe a fazer do jeito que ele faz. Porque aí a gente tem certeza que dá certo. Ah, esse daqui eu vou falar que é difícil errar. Uma refogada na cebola. Ah, que susto! Aqui esse daqui eu não consigo usar uma wok. Ah, porque não tem chama, né? Não tem chama. Normalmente faz na wok, mãe. Doura a cebola um pouco. Você pode acrescentar primeiro a cebola, até ela dar uma douradinha. Depois a cenoura, são os mais rígidos. Então, Porque a cenoura é mais dura. a cenoura é mais dura que a abobrinha. Então a abobrinha vai por último. Tá. Você coloca o quanto você quiser de cenoura. Você dá uma refogadinha, doura. E assim, é um negócio que é super rápido. Então eu não preciso demorar. Eu posso até tirar do fogo se eu quiser para ir pegando sabor. Posso deixar ela marinada. Posso tanto usar o meu molho inteiro para marinar isso daqui ou não. Entendi. Por isso que você falou que tanto eu posso usar o molho na carne quanto no macarrão. Junto Então, com os assim, legumes. eu já mostro como faz, porque esse daqui, já que é um pouco mais rígido, eu dei uma dourada, salteei, eu vou tirar do fogo. Porque ela vai curtir e murchar. Entendi. Se você quiser... Ou seja, o processo de cozimento continua. Ele está continuando, a panela está quente, ele está murchando, dourando, não precisa acrescentar mais nada de gordura, não vai manteiga, só azeite ou óleo de gergelim, se você preferir. Então, enquanto você faz esse e deixa, justamente para você em casa pegar um pouco mais do processo inteiro. Como nós na cozinha, não seria um passo a passo. Então, assim, você tem um passo a passo em casa, como você sempre faz, mas a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu fiz esse, já deixei o caldo, a carne está na geladeira, eu pego o bifum, porque enquanto o caldo foi feito, eu posso hidratar o meu bifum. Então, eu pego o bifum, que ele vem rígido. Depois você pegou o seu Com caldo. o caldo que você hidrata? Com o caldo. Então você vai colocar o bifum e pode deixar para fora. Se você for preparar de um dia para o outro, ou você começar a cozinhar de manhã, só para noite, você pode hidratar o bifum, tirar o bifum do caldo, dar um choque nele com gelo, deixar na geladeira, ensacar, deixar num potinho, onde Eu você sempre quiser. tomo muito cuidado porque ele cozinha muito rápido. Sim. Então eu tomo Você sempre vai, cuidado. fica de olho, mistura, pode pegar no toque, ver no toque não tem problema, mas você pode deixar ele Deixa ele hidratando. marinando e curtindo até ele ficar assim. Legal. Então ele já está no ponto. Tá. Lembrando que, enquanto esse está dourando, o bifum você não vai dourar, porque não vai precisar. Ele é muito rápido, como você disse, ele cozinha muito rápido, então ele vai por último, Tá. para dar calor. Porque ele já é de arroz, é cozido, não tem nada, não precisa cozinhar, então já está no ponto perfeito. Ele já tá molinho? Tá molinho. Se você quiser temperar, gente, pimenta. Esse mix de pimenta, gente, ali tem pimenta rosa, pimenta preta, pimenta branca.
Olha vezes eu só, coloco, isso dá às um vezes, toque. um pouquinho de sal, já que eu usei o shoyu 70% menos sal. É o light sódio. que eles falam, né? Colocam na Você já embalagem tem tudo. light. Eu tenho o meu molho, que é um dos segredos também. Então você tem o shoyu, o sweet chili, que é um molho adocicado e apimentado. Então, já que no Sudeste Asiático eles usam bastante o sweet and sour, que é o contraste de sabores, são os twists que você tem no prato enquanto você está comendo, eu gosto bastante de usar ele. Então você pode colocar um molho de pimenta que você tem em casa, que você faça, ou alguma geleia de pimenta que você quiser. Eu tenho, Você eu pode gosto. misturar o que você quiser. Tendo de base Mas a ele tem que geleia ser ou agridoce. sweet chili, sendo Tá. agridoce. Se você quiser um pouco mais apimentado, vai de gosto. Você pode pôr. Mas aí você equilibra com mel. Porque se eu junto o legal. sweet chili e o mel, o molho inglês e pra carne, para dar uma realçada na carne, e o shoyu, ele vai chegar numa consistência que eu consigo usar como molho. Porque eu não vou precisar cozinhar, Ele tá encorpado. ele já está encorpadinho. Eu posso deixar ele um pouco mais líquido ou um pouco mais espesso. Vai do meu gosto. Então é tudo pro gosto de quem está cozinhando, quem está em casa. pra Eu fazer. gosto mais espesso assim. Se você deixar ele bem cremoso, se você quiser deixar mais ainda, você pode até reduzir um pouco no fogo. Então você coloca numa panelinha, deixa no Pra fogo ficar baixo. mais aveludado ainda. Muito mais. Aí vai virar quase um barbecue. Mas E a você gente pode fazer também. gosta. Delícia. Então nesse eu volto, já tenho caldo de legumes, a carne, bife hidratado, volto esse pra cá, vou acabar de saltear, coloco a abobrinha, posso pôr um pouco do meu molho, Já pode colocar. Pra já ir ganhando esse sabor. Sim. E, geralmente, as comidas orientais levam um pouco de gengibre. Nesse molho, nesse sweet chili, não? chili. Sweet Tem um chili. pouco, ó. Ele tem um pouco de gengibre também ou não? Gengibre, alho, pimenta dedo de moça, tem bastante coisa lá dentro gostosa. Até tem uma receita dele que eu fazia, depois eu posso trazer também. A gente quer, né, gente? Mas ele é bem gostoso. Olha. Eu fazia de panelão, de uns 20 litros. Só isso. É porque a gente gosta bastante lá na cozinha, né? Então a gente sempre comia muito dele. E aí já tá tudo aqui, eu preciso só dar o calor pro bifão. Aqui tá quente. O molho vai atingir o meu bifão, mas ele não necessariamente vai ficar negro. Entendi. Porque esse molho, já que tem o mel, tem o sweet chili, ele tá num toque escuro, mas ele não é preto. Entendi. Então, ó, Porque às vezes a gente usa shoyu em algumas receitas e ele muda totalmente a cor, mas como é um pouco de shoyu e um pouco de outras coisas, acaba não deixa totalmente enegrecido o então é legal prato, porque... é isso? Exato, porque você consegue ver todas as cores, tanto a Dá abobrinha... pra ver. A Se você cenoura, dá pra ver quiser, tudo. nessa, eu falei, você pode colocar o que você quiser. Eu até trouxe uma cebola roxa se você quiser finalizar. Porque a cebola roxa bem fininha, crua, é uma delícia com esse prato. Então assim, super simples, super fácil, super rápido. Eu gosto da textura, da crocância da cebola, eu gosto. O sabor também, claro, né? Mas eu gosto. Eu corto uma rapidinho pra você. Que eu sei E que você agora? gosta. Agora, vamos colocar no prato. Eu deixo esse daqui reservado. O seu bifum. Olha que lindo, gente. Ai, que delícia. Olha, eu vou até virar um pouquinho para você ver aqui do lado de cá a abobrinha. Tá vendo? Ela contrasta com a cenoura. A abobrinha tá verdinha. Olha aí o contraste da abobrinha com a cenoura. Tá Você pode lindo. colocar salsinha, cebolinha, cebolete, ervas frescas. Eu vou até jogar um pouco agora, para depois finalizar com a carne. Eu coloco uma salsinha agora, depois eu finalizo com uma cebolinha. Ok. Posso usar a mesma panela, justamente porque já tem um pouco do sabor dos legumes e tudo mais. E finalizo com a minha carne. A carne eu posso fazer de dois jeitos. Eu posso deixar ela rapidinho
Por quê? Primeiro, ela é muito fininha. Ela já tá pelo velvet, a gente já passou pelo velvet. Tá só no meio. Quer que coloque inteiro? Isso. Ah, ela é bem rápida. É, né? Então não faz muita diferença. Você pode cozinhar em fogo alto, sempre é bom. Mas se você tem uma panela de ferro, ela dá uma selada, faz uma área, ela fica douradinha. Mas nessa, já que você fez o velveting para deixar ela tender, para deixar ela macia e ela já é fininha, o máximo que você pode fazer é pegar um pouco do molho e colocar nela também, se você quiser. Ou seja, você não colocou absolutamente nenhum tipo de sal, nada nessa carne. Você só havia colocado o bicarbonato, deixou meia hora na geladeira, tirou, lavou, secou bonitinho. Secou. E você pode deixar a carne na geladeira, porque a geladeira vai de uns 3 a 5 graus, então ela já está fazendo uma secagem também dentro da geladeira. Entendi. Isso faz com que a carne junte os sucos dela. Então, se você for... Ao invés de liberar, vai ficando ela mais vai dentro. prendendo. Tá. Então aí não vai ter muito problema. Tanto que, ó, ela muda rapidinho. Olha, já tá adorando. E, como eu disse, o molho já é salgado, já é com muito sabor. Ele já é bem rico. Então você não precisa de muitas coisas extras. Se você quiser, coloca o sal, porque o meu paladar vai para o sal. Mas não precisa. Então você vê, como carne. As pessoas ainda têm, às vezes, assim, não, mas a carne solta sangue. A carne não solta sangue. A globina dela é o suco da carne. Nós temos muita água no corpo, a carne também tem. A carne também tem. Então, assim, não vai soltar nada, justamente porque você já deixou na geladeira, já fez uma secagem nela, já fez um velvet nela. Então, ela tá pronta pra você. Você vai comer. Ah, mas ficou com um pontinho vermelho. É mais maciez. Não se preocupe. Eu gosto. Eu sei que tem gente que gosta de torrar a carne que parece estar comendo um pedaço de pau, mas a gente respeita, é uma questão de paladar, né? Por mais que você torre muito essa carne, ela não vai ficar dura. Não. Não. Você pode Diz uma coisa pra mim. Quanto você quiser. Esse prato de hoje, esse bife especial, é satê? Bife satê. Satê? Ele tá no cardápio? Eu faço para algumas pessoas que gostam. Porque assim, são técnicas diferenciadas. Olha, gente. Que eu gosto porque na cozinha a gente tem uma tendência a levar para o sweet and sour and savory. Então assim, a mistura de sabores é muito agradável pra gente. Justamente porque a gente sempre está comendo, buscando, experimentando e tudo mais. Já que a comida do Sudeste Asiático normalmente, tem um twist muito grande entre os sabores, agrada muito aos cozinheiros em geral. Eu preciso ir embora, mas o chefe Gabriel já está convidado para voltar aqui ao Mulher.com para nos ensinar esses toques especiais. E é com essa imagem, hoje eu vou experimentar sem falar para vocês, porque o programa terminou aqui agora. Chefe, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu vou direto.